Aqui nós já podemos observar as alterações farmacológicas em idosos do ponto de vista da farmacodinâmica. Do ponto de vista da farmacodinâmica, essas alterações elas acontecem com a diminuição da densidade dos receptores, com a diminuição da afinidade desses receptores e com a alteração do mecanismo de ação desses fármacos. Os receptores beta-adrenérgicos, por exemplo, eles têm uma redução no número e também uma redução na sua afinidade. Isso resulta numa redução da resposta contrátil no coração e na estimulação beta-adrenérgica também diminuída. Por exemplo, o isoproterenol, que foi uma das perguntas que nós fizemos no início dessa videoaula. Ele vai ter a sua ação alterada em função da redução do número e da afinidade de receptores beta. Os receptores alfa-adrenérgicos, eles apresentam uma menor capacidade de resposta a agonistas como, por exemplo, a fenilefrina. A fenilefrina é utilizado principalmente como vasoconstrictor. Eles produzem uma contração do vaso sanguíneo, diminuindo assim a quantidade de plasma, a quantidade de secreção que sai do vaso sanguíneo para o tecido, e eles apresentam uma resposta menor à fenilefrina em decorrência do envelhecimento. Também temos alterações dos receptores muscarínicos. Eles reagem menos a fármacos anticolinérgicos, como por exemplo a atropina. Também o sistema renina-angiotensina vai estar alterado, vai estar com sua afinidade atenuada, com consequente diminuição dos níveis de angiotensinogênio, de renina e também de angiotensina 1. Os barorreceptores vão ter uma sensibilidade deprimida e os receptores opioides, principalmente os cerebrais, vão ter uma diminuição da densidade. Aqui nessa imagem nós podemos ver quais os princípios gerais para o uso de medicamentos em geriatria. Primeiro aspecto é a anamnese. Na anamnese precisamos levar em consideração que o paciente idoso apresenta comorbidades. Como nós vimos, inclusive, no nosso exemplo do caso clínico, a paciente apresenta várias doenças. A consequência de ter várias doenças é também ter vários medicamentos para serem utilizados. E a consequência disso é muitas interações, muitas reações diversas. Então, na anamnese, há necessidade de levar em consideração que o paciente idoso apresenta muitas comorbidades. Que o paciente idoso também apresenta uso de medicamentos não prescritos, ou seja, que ele faz automedicação, o que é extremamente grave e só piora a situação. E que também existe a associação de medicamentos que muitas vezes podem interagir. Um outro aspecto também para o uso de medicamentos em geriatria são as terapias inapropriadas. São fármacos em duplicidade, são fármacos que são prescritos, mas têm a mesma ação, a mesma função. Então é importante identificar e é importante eliminar essas duplicações de terapias inapropriadas. Também outro aspecto é os esquemas terapêuticos. Simplificar ao máximo esses esquemas terapêuticos, retirando aquilo que é inapropriado e deixando aquilo que é fundamental apenas. Também é importante avaliar a dose, iniciando com as menores doses possíveis, como nós vimos a alteração da eliminação, a alteração do metabolismo, a alteração da absorção, da distribuição, ou seja, todos os aspectos da farmacocinética e alguns aspectos também farmacodinâmicos são alterados, e a dose ele pode ser algo mais prevenível para o uso desses fármacos em um paciente idoso. Também é importante levar em consideração a condição clínica, ou seja, adequar o esquema de administração às condições clínicas do paciente. O paciente, às vezes, é um paciente que tem insuficiência renal, tem insuficiência cardíaca, tem insuficiência hepática, e isso vai impactar diretamente na terapêutica daquele paciente. E um outro aspecto muito importante são as instruções. É importante fornecer instruções orais para o paciente, mas também instruções escritas que elas sejam claras, simples e em linguagem acessível. Muitas vezes o paciente idoso não tem um cuidador,
não tem um familiar que possa lhe ajudar nesse tratamento, que possa lhe ajudar na administração do medicamento. Então, há necessidade que as instruções sejam claras para o paciente e que não sejam apenas orais, elas precisam ser escritas também para que ele possa verificar e checar a informação correta antes de fazer a administração. E se você está gostando da aula até aqui, se as informações que eu trouxe para você até agora foram úteis, não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para que o YouTube possa notificar você quando houver novos vídeos, quando houver novas atualizações. Então se inscreva no canal, clique no sininho e compartilhe essa informação. Compartilhe esse vídeo é gratuito para você. Então democratize o conhecimento enviando ele para alguém na qual você acha que vai ser útil também. E agora chegou a hora de respondermos aquelas perguntinhas que fizemos no início dessa videoaula. Quais são essas perguntas? Primeira é: que alterações acontecem no estômago de uma pessoa idosa e como isso pode repercutir na absorção de fármacos? Então nós podemos observar e vimos durante a videoaula que o paciente idoso ele apresenta um aumento do pH gástrico. Qual a consequência desse aumento do pH gástrico? É que vai haver uma absorção aumentada dos fármacos considerados ácidos fracos. E quais são os fármacos ácidos fracos? Aí nós temos alguns exemplos. É a vitamina C, o ácido ascórbico, é a fenitoína, é o fenobarbital, é a clortiazida. Todos eles são considerados fármacos ácidos fracos. A consequência do envelhecimento é que a absorção desses fármacos vai ser aumentada. Ou seja, o paciente vai utilizar a mesma dose, mas a biodisponibilidade dele vai ser maior para esses fármacos. Também uma outra consequência do aumento do pH é a absorção diminuída das bases fracas. E quais são as bases fracas? As principais são diazepam, clordiazepóxito, dimetroprima e ergometrina. Todas elas vão ter uma absorção diminuída, ou seja, a sua ação vai ser menor, a biodisponibilidade vai ser menor. Próxima pergunta é: que alterações são comuns no fígado de idosos e como isso pode repercutir no metabolismo de fármacos? Então os idosos vão ter uma redução da massa hepática, vão ter uma redução do fluxo sanguíneo hepático e vão ter também uma redução da atividade do sistema enzimático de fase 1. E aí nós temos duas consequências imediatas. A primeira é redução do fluxo sanguíneo hepático, vai produzir uma redução do efeito de primeira passagem hepática, já que é o fluxo sanguíneo que vai levar o fármaco inicialmente, que foi absorvido inicialmente para o fígado. Então aqueles fármacos que vão passar pelo fígado inicialmente, são administrados por via oral e vão passar inicialmente pelo fígado, vão sofrer pequenos aumentos na dose e podem produzir grandes aumentos na concentração plasmática. Então, para esses fármacos, pequenos aumentos na dose, eles podem produzir grandes aumentos na concentração plasmática, já que vai haver uma redução dessa passagem inicial pelo fígado. Com relação à redução da atividade enzimática de fase 1, todos aqueles fármacos que precisam dessa fase 1, que precisam dessa biotransformação, passando pela fase 1, para serem convertidos em fármacos inativos ou mais hidrossolúveis, mais fáceis de serem eliminados, eles terão uma redução. É o que acontece, por exemplo, com os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos eles passam pela fase 1 para depois serem conjugados e só então serem eliminados. Para esses fármacos vai haver um aumento da sobredosagem e um aumento dos efeitos adversos. Então vejam que o diazepam, por exemplo, vai ter uma redução na sua absorção, já que ele é uma base fraca, mas aquilo que foi absorvido vai permanecer mais tempo na corrente sanguínea, porque vai ter um metabolismo mais lentificado. A nossa próxima pergunta é: por que os efeitos do isoproterenol e dos beta-bloqueadores são alterados com o envelhecimento?
Então podemos observar que o isoproterenol ele é um agonista beta-adrenérgico. É utilizado principalmente para acelerar os batimentos cardíacos, né, agindo aí em receptores beta 1, ou para relaxar os brônquios, produzindo uma broncodilatação, agindo em receptores beta 2. Ou seja, o isoproterenol é um agonista beta-adrenérgico não específico, usado para bradicardia e usado para broncoespasmo. Com o envelhecimento vai haver uma redução no número e também vai haver uma redução na afinidade de receptores adrenérgicos. A consequência imediata disso é que esse fármaco, o isoproterenol, ou os beta-bloqueadores, como por exemplo o propranolol, terão a sua ação reduzida, já que vai haver um número menor de receptores e esses receptores vão ter uma afinidade menor por seus agonistas. A ação farmacológica dos agonistas ou dos antagonistas beta-adrenérgicos vai ser menor também. Nossa próxima pergunta: por que o paciente idoso responde mais rapidamente a diuréticos e antagonistas de canais de cálcio do que a beta-bloqueadores ou inibidores da enzima conversora de angiotensina? Então nós podemos observar também que, como nós vimos anteriormente, há uma redução do número e da afinidade de receptores beta. Isso por si só já reduz o efeito dos beta-bloqueadores. É por essa razão que os beta-bloqueadores vão ter uma ação menor do que, por exemplo, um diurético ou do que um antagonista dos canais de cálcio, quando o paciente idoso vai fazer o tratamento da sua hipertensão. Nós temos também que há uma redução da produção de renina e também uma produção menor de aldosterona. Isso vai impactar diretamente nos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Por quê? Porque a renina é uma enzima que vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. Se tem menos renina, tem menos angiotensina 1. E a angiotensina 1 ele é o substrato da enzima conversora de angiotensina, na qual vai agir os inibidores da ECA. Isso vai impactar diretamente porque inibir a ECA ou não inibir vai produzir poucos efeitos, já que existe menor quantidade de angiotensina 1. E também vai ter uma menor quantidade de aldosterona, que é o produto da angiotensina 2. Além dessas 4 perguntas, iremos formular outras questões importantes que envolvem alterações farmacológicas em idosos. A primeira delas é que alterações acontecem na composição corporal de idosos e como isso pode repercutir na distribuição de fármacos. Então, como nós vimos, vai haver uma redução na quantidade de água e também uma redução da massa magra em pacientes idosos. Isso vai repercutir principalmente em fármacos hidrossolúveis, como por exemplo os aminoglicosídeos, como por exemplo a digoxina e a fenitoína. Esses fármacos vão apresentar um volume de distribuição menor no idoso. A consequência disso é que eles vão precisar de uma dose mais baixa para chegar aos mesmos níveis terapêuticos. Como eles vão ser distribuídos em menor quantidade, vão ficar mais tempo na corrente sanguínea e isso pode repercutir, isso pode ter como consequência uma intoxicação desses fármacos hidrossolúveis. Já os fármacos lipossolúveis, como com o envelhecimento vai haver um aumento da gordura corporal, fármacos como tiopental e como diazepam, que são lipossolúveis, eles vão apresentar um maior volume de distribuição, indo para esses tecidos gordurosos. Consequentemente, eles vão permanecer por mais tempo aprisionados nesse tecido gorduroso e eles vão precisar, os pacientes idosos, vão precisar aumentar o intervalo entre as doses para compensar esse aumento no tempo de ação desses fármacos. Próxima pergunta: que alterações acontecem nos níveis de albumina na pessoa idosa e como isso pode repercutir no tratamento desse paciente? Então, na pessoa idosa vai haver uma redução na quantidade plasmática de albumina. A consequência disso é que vai haver um aumento da fração livre e aumento do efeito farmacológico, principalmente em fármacos que têm elevado nível de ligação às proteínas plasmáticas, como por exemplo a hidroxicumarina, como por exemplo a varfarina, dicloxacilina ou a oxacilina. Todos eles apresentam níveis acima de 90% de ligação às proteínas plasmáticas.
Isso significa dizer que os níveis livres são baixos. Como vai haver uma concentração menor de albumina, essa fração livre vai ser maior. Consequentemente, os efeitos farmacológicos também serão maiores. O que se deve fazer nessa condição? Iniciar o tratamento com a menor dose terapêutica possível para compensar esses níveis menores de albumina. Próxima pergunta é: que alterações ocorrem no sistema nervoso central da pessoa idosa e quais suas consequências diante do uso de psicotrópicos? Então, como nós podemos ver aqui na imagem, a grande maioria dos psicotrópicos, eles são inibidores da recaptação de neurotransmissores, ou seja, eles vão aumentar os níveis de neurotransmissores na fenda sináptica para compensar essa redução desses neurotransmissores, só que o paciente idoso vai apresentar uma redução pronunciada desses neurotransmissores endógenos, o que vai produzir um aumento compensatório dos receptores pós-sinápticos. Então, aumentar os níveis de neurotransmissores em pacientes idosos significa expor esse paciente ao maior número de neurotransmissores e também ao maior número de receptores produzidos por essa compensação endógena. Ou seja, esses pacientes vão apresentar uma resposta aumentada aos receptores, uma maior susceptibilidade à ação dos psicotrópicos. Próxima pergunta é: que alterações no sistema renal ocorrem com o envelhecimento e como isso pode repercutir na eliminação de fármacos? Então nós podemos verificar que com o envelhecimento, a diminuição da filtração glomerular e também da função secretora de túbulos renais. Isso vai produzir um aumento da meia-vida de diversos fármacos, produzindo assim um acúmulo e tendo como consequência o aumento de toxicidade. Podemos ver nessa tabela aí que diversos fármacos terão seus tempos de meia-vida aumentado, alguns deles de forma muito severa, como nós já vimos anteriormente, como a clortalidona, por exemplo, que passa de 53 horas para 369 horas, ou o fenobarbital, que passa de 73 horas para 100 horas aproximadamente. A nossa próxima pergunta é: que alterações ocorrem no intestino da pessoa idosa e como isso pode repercutir na absorção de fármaco? Com o envelhecimento, nós temos uma redução do peristaltismo intestinal. Isso tem como consequência o aumento da absorção de fármacos. Uma redução do peristaltismo intestinal produz um aumento do tempo na qual aquele fármaco vai estar sob a superfície intestinal e poderá ser absorvido. Um exemplo aqui é a carbamazepina, que terá um aumento da sua absorção e que poderá provocar uma intoxicação. A nossa próxima pergunta é: que alterações farmacológicas podem ocorrer em idosos que fazem uso de opioides? Então, a redução de receptores Mi e a consequência disso, o maior potencial para tolerância. Então, com o envelhecimento, a redução dos receptores Mi e, consequentemente, uma maior susceptibilidade à dor, mesmo quando os pacientes estão fazendo uso dos fármacos opioides. Então, essas são as principais referências utilizadas nessa videoaula. Foi o Farmacologia Clínica do Danny Fuchs, Manual de Farmacologia Terapêutica do Goodman, também os Princípios de Farmacologia do Gulam e o Farmacologia do Penildo Silva. Aqui na tela nós podemos ver as minhas redes sociais para todos aqueles que quiserem me seguir. Lá podemos ampliar essa discussão. Aqui vocês estão vendo uma sugestão de um vídeo que foi gravado e que está aqui no YouTube: ajuste posológico em pacientes renais e hepatopatas. Também o meu site profsergioaraújo.com.br. Até a próxima videoaula.